Bom, mas pode ser. Sim, faço uma... Em primeiro Então, lugar... bom dia a todos. Vamos... Não, pode ser, pode substituir-se ao meu papel, que é praticamente inútil, por favor. Eu ia só dar as boas-vindas e agradecer também o convite que me foi dirigido em nome do Jornal Negócios para estar aqui a fazer uma moderação dos tempos e da palavra. O meu papel é tão modesto quanto este, e dada a pressa que o Dr. Joaquim Aguiar tem em começar a apresentar as suas ideias, é um documento que certamente vai suscitar alguma discussão. Já tive a oportunidade de o ler. Por favor, passo-lhes já a palavra, depois juntamos-nos aqui ao debate. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como esta é a última sessão deste programa, é particularmente difícil porque, para fechar a abóbora, é preciso ter a coragem de ficar por baixo para provar que se tem a certeza que não cai. Ora, de facto, esta abóbora é mais estranha ainda porque é simultaneamente a raiz de todas as questões. Políticas públicas, porque é o modo como a política se relaciona com a sociedade. E o modo como a política esconde à sociedade que só trabalha com os recursos que extrai à sociedade. Porque, de facto, as políticas públicas não são dádivas, são circulação de recursos que se extraem de um lado para se dar para o outro. Quando, para esconder que o político trabalha com o dinheiro que vai buscar aos cidadãos, se inventa uma coisa perversa que é a SCUT, isto é, serviços sem custos para o utilizador, criou-se um mecanismo de destruição que é único das democracias. Como é que as democracias se suicidam? Porque se tem políticas públicas sem custos para o utilizador, criou-se uma situação em que a procura é infinita, porque pode sempre querer o que for porque não paga, mas a oferta também tem de ser infinita porque é o que o cliente precisar porque não paga. Ora, este negócio só é possível porque há alguém que paga. Não é seguramente o fornecedor do serviço, mas também não vai ser o cliente do serviço. Então quem paga é a sociedade. Porque vão ter que ser extraídos recursos para pagar esta ilusão mágica em que o político satisfaz os interesses da democracia tendo ido buscar o dinheiro aos democratas. Ora, isto não tem grande problema em sociedades equilibradas. O norte da Europa funciona assim há muitas décadas e não tem problema. Só que nas sociedades assimétricas, por exemplo, onde 1/3 são produtivos e competitivos e 2/3 ficam à espera que lhes ofereçam serviços sem custos para o utilizador, o sistema torna-se inviável. Porque o que é preciso extrair ao terço que produz destrói o crescimento porque tem que ser tudo distribuído para os 2/3 que não produzem e que dependem da assistência distributiva. Portanto, a nossa sociedade não é uma sociedade desigual, ela é desigual porque é assimétrica. E a assimetria provoca a agudização da desigualdade. Há pouco falava-se de assimetrias na Europa. É exatamente a mesma coisa. É que também na escala europeia há 1/3 produtivo e eficiente e 2/3 estão à espera de viver à custa do primeiro terço. Quando encontramos estas assimetrias, percebemos que as políticas públicas são o verdadeiro teste da qualidade da democracia e da vitalidade da economia. Para os economistas, é particularmente importante recordarem agora, nesta crise, que os modelos da economia pressupõem a normalidade da esfera económica como se ela não fosse atingida por choques que vêm da esfera política e da esfera social.
A verdade é que os modelos da economia só funcionam se tiverem em conta as perturbações que vêm da economia e da sociedade. Isto é, quando a esfera política se alarga muito e quando a esfera social se torna muito dependente da esfera política, alargando-se também ela, o que acontece é que a esfera económica contrai e aquilo que devia financiar a expansão das outras esferas, pura e simplesmente não tem capacidade para aguentar esse nível de despesa. Então, faz-se como? Vai-se buscar a outros, isto é, vai-se buscar a credores a diferença que falta. Quando temos em conta estas três esferas e o movimento das três esferas, percebemos o que é a dificuldade dos modelos de equilíbrios múltiplos. Porque nós podemos conhecer o equilíbrio económico, o equilíbrio político e o equilíbrio social, mas não temos a certeza que esses equilíbrios sejam compatíveis uns com os outros. E quando não são compatíveis, tudo entra em perturbação. Porque uns pensam que estão a fazer o equilíbrio económico e, de facto, estão a desencadear desequilíbrios na sociedade e na política. Se analisarmos as políticas públicas, a evolução desde 96 até agora, sugiro que olhem para a curva de baixo, encarnado, que é a política de defesa. Em 1970, a política de defesa era 4% do PIB. Desapareceu, é menos de 2% neste momento. Mas, em contrapartida, a política de ação e segurança social cresce alegremente durante todo o período e vai continuar a crescer alegremente. Isto é, nós instalamos na sociedade um dispositivo de segurança social que vai buscar tudo aquilo que forem recursos que a economia possa produzir e mesmo assim não chega. Porque as curvas médias, saúde, administração e educação, as que andam à volta de 6% do PIB, vão ter uma evolução também ela paradoxal, porque a educação vai diminuir porque não há alunos, mas a saúde vai aumentar, porque não só os doentes aumentam, como o modo de tratar os doentes será cada vez mais caro. E, portanto, as políticas públicas colocam-nos uma dificuldade séria e que mostra porque é que as políticas públicas são à abóbada de todo este nosso modelo de estimular o crescimento. Ou se fazem reformas aqui e torna as políticas públicas favoráveis ao crescimento, ou não teremos crescimento. Porque, para além disto, já temos um problema, é que não vamos ter população. Porque o modo como se estabeleceu a estrutura da segurança social pressupunha um padrão de equilíbrio que existia até os anos 70, em que o período de formação seria até aos 15 anos, a vida ativa demoraria 50 anos até se chegar aos 65 e depois esperava-se que se morresse até aos 75. Portanto, era preciso financiar 10 anos de reforma. Isso alterou-se e hoje a situação é, temos um tempo de formação até aos 25 anos, a vida ativa depende, conforme a reforma é aos 60, aos 55 e, portanto, a vida ativa oscilava entre os 30 e os 35 anos. Por vida ativa entenda-se vida de contribuição para o sistema de segurança social. E a reforma, para morrer aos 85, significava estar 25 a 30 anos em reforma, conforme a idade da entrada na situação de pensionista. Ou seja, com 30 a 35 anos de contribuição, alguém estaria à espera de financiar reformas durante 25 a 30 anos. É manifestamente impossível, a menos que a taxa de substituição seja tão baixa que, de facto, corresponda àquilo que foram as contribuições feitas. Por isso é que este sistema de segurança social que nós temos não pode ser de
contribuição, tem de ser de circulação interna, distribuição interna entre os que contribuem hoje e os que recebem hoje. Não pode deixar de ser um sistema distributivo, não é um sistema de capitalização. O problema é que nesta sociedade desigual que nós temos, menos de 5% dos agregados familiares geraram, em 2012, 53% da receita do IRS. Em termos de rendimentos, em termos de imposto de rendimentos, a sociedade é tão desigual, que não há nenhuma maneira de resolver esta desigualdade primitiva, que é muito poucos pagam muito. Mas aquilo que temos no discurso político é exatamente inverso. A desigualdade é que há muitos pobres. Não, nós temos é poucos ricos. E como temos poucos, aquilo que têm de pagar não chega rigorosamente para nada. É 1/3, 2/3. Só 1/3 da sociedade portuguesa é que paga imposto de rendimentos. E chegamos mesmo ao absurdo de ter um ministro das Finanças que dizia: não, os outros que não pagam IRS nem se pode descontar no IRS porque não pagam IRS. Esta é a verdade. Esta é a verdade da sociedade portuguesa, completamente diferente do que são os discursos sobre a sociedade portuguesa. Neste sentido, é que podemos voltar aos equilíbrios múltiplos, mas agora incluindo uma nova esfera para além da política, da social e da económica. Estas 3 primeiras temos na Constituição. A 4ª não temos. A 4ª é a esfera da dívida. Mas a esfera da dívida é aquela que penetra todas as outras, porque foi o resultado das ineficiências e dos desequilíbrios das outras 3 esferas. A esfera da dívida não nasceu por acaso. Aliás, sabe-se exatamente a data em que a mãe entrou na maternidade. Foi em 1995. Porque até aí estava tudo bem. A partir de 95 começa as crianças a nascer umas após as outras. Portanto, o primeiro parteiro foi António Guterres e depois foram continuando mais parteiros até agora. Ora, quando olhamos para as políticas públicas e as conjugamos com as reformas estruturais que já vários tentaram fazer e ninguém conseguiu, permite-nos identificar um primeiro cruzamento entre a esfera da dívida e a esfera política, que é a esfera da resolução da dívida. Esta é a questão primária da sociedade portuguesa e que se vai traduzir nos discursos futuros a propósito do déficit primário. Até aqui ninguém falava de déficit primário, a partir da crise grega toda a gente vai falar do déficit primário, que é o déficit sem dívida. Se não tivéssemos dívida, estávamos equilibrados. Este vai ser o mínimo de exigência que vai ser feito e a esfera política vai passar a ter de obedecer a este critério. O segundo critério, que é o cruzamento da esfera política com a esfera social, é a alteração da cultura das escutas. Os políticos têm que transmitir à sociedade que não há políticas públicas gratuitas. E tudo o que for política pública tem que estar subordinado a critérios de eficiência, custo-benefício. Isto vai ser uma desilusão para a sociedade portuguesa. 2/3 da sociedade portuguesa não saberão o que fazer perante esta exigência, como os gregos, ainda agora estão a dizer hoje mesmo que não sabem como é que vão fazer. Terceiro ponto, a articulação da esfera económica com a esfera da dívida e com a esfera política. É a estratégia económica para a geração de excedentes orçamentais. Nós precisamos de criar, não é para pagar a dívida, porque nunca seremos obrigados a pagá-la, já direi porquê, mas é para provar que restabelecemos os equilíbrios e que não estamos a criar dívida nova. Isso significa que temos de provar
que conseguimos gerar excedentes orçamentais primários. Quarta zona de intervenção nas políticas públicas, esfera social com esfera económica. Ajustamento dos comportamentos e expectativas sociais às condições de atuação numa economia que não tem nem barreiras administrativas, nem moeda própria. Porque quando tínhamos uma ou outra, barreiras administrativas e moeda própria, podíamos esconder. Sem barreiras administrativas e sem moeda própria, não há ocultação possível. E, portanto, temos que ainda considerar a quinta sobreposição, estratégia política, económica e social de modernização, chamando os outros não para serem credores, mas para serem parceiros e investidores. Em vez de olharmos para o exterior como o sítio onde se vai buscar o crédito para aumentar a dívida, temos de olhar para o exterior como o sítio onde se vai buscar o investimento para o capital que não temos e os mercados para a escala que nós, em Portugal, na economia portuguesa, também não temos. Portanto, precisamos do capital de fora e dos mercados de fora. Isto leva-nos ao modelo que já vos foi apresentado, mas agora analisado do ponto de vista de como é que se formou a crise. A crise forma-se porque destruímos ativos, ilusões e confiança, desde as nacionalizações até às privatizações e até aos bancos que tinham acionistas que não tinham capital. Nós fantasiamos uma economia em que, depois de destruirmos capital com a descolonização, com as nacionalizações, a seguir íamos poder atuar num regime competitivo na Europa sem ter capital. Porque os tínhamos destruído e não tinha sido substituído. Nós só substituímos porque recorremos à dívida. Só que quando foi preciso aumentar o capital, porque aumentava a atividade designadamente na banca, não havia como aumentar o capital. Segundo o vetor da crise, um mercado interno exíguo e preferências sociais distributivas. Não podia haver crescimento numa economia que internamente não tinha estímulo ao crescimento. As políticas públicas tinham impossibilidade de financiamento dos dispositivos de políticas públicas pelo único modo que existe de financiar políticas públicas, que é extração fiscal sobre a sociedade. Porque é a sociedade e a economia que é onde financiar os orçamentos do Estado. O Estado, é certo, tinha umas empresas públicas, davam todas prejuízo. Davam de tal maneira que nem sequer eram registadas nas contas orçamentais. Quando foi obrigatório o registro, teve que se incluir e aumentou-se a dívida. Mas aqueles que antes ocultavam esses custos em contabilidades fora do orçamento, vieram logo a seguir acusar o governo que teve de fazer isso por imposições europeias de ter aumentado a dívida pública. Isto é, aqueles que tinham feito a dívida, mas estava escondida, quando verificaram que tinha de ser revelado, vieram acusar os outros de terem aumentado a dívida pública. Ora bom, isto mostra porque é que a sociedade portuguesa entrou em crise. Entrou em crise porque os seus próprios reguladores são eles próprios os fatores da crise. Ou porque não têm capital, ou porque não têm coragem de dizer os números que eles próprios conhecem. E, portanto, a crise também se acentuou porque a taxa de risco nacional, isto é, a economia portuguesa vista do lado de fora, de facto não era plataforma de confiança, e também porque não conseguimos gerar acumulação de capital que conseguisse, ou com as nacionalizações ou depois com as privatizações, preencher a insuficiência de capital com que essas políticas públicas arrancaram. E, portanto, ficamos reduzidos a sermos orientados pela via europeia, mas aí encontramos o grande obstáculo, que
que foi, de um lado, a ilusão do euro e, do outro lado, a formação de assimetrias entre os competitivos do Norte e os distributivos do Sul. A ilusão do euro foi o sobrinho pobre que vai viver com uma madrinha rica. Enquanto pôde ir ao livro de cheques da madrinha, aquilo correu bem. Quando a madrinha descobriu que estava a ir ao livro de cheques, passou tudo a correr mal. Porque já nem sequer com direito à herança ficou. Foi isto que nos aconteceu durante os tais anos da convergência. A gente só convergiu porque roubou o livro de cheques. Quando isso foi descoberto, encontramos-nos com as assimetrias. Os outros são competitivos e nós não somos. Foi isto que provocou a crise. Mas é isto que provoca a solução. De facto, a crise na sociedade portuguesa não é comandada pelos políticos, é comandada pela própria crise. A própria crise vai produzindo as soluções da crise. E produz as soluções da crise quando nós vemos que onde estavam buracos estão agora os vetores do crescimento. Precisamos de atratividade para atrair investimentos de agentes que operam na economia global. São outra vez os descobrimentos. Nós não fomos por nós, alguém nos mandou. E, portanto, fomos, digamos, responsabilizados por uma missão. Provavelmente iremos ser responsabilizados por novas missões em que trabalhamos com o dinheiro dos outros. E pela razão óbvia que nós não temos. As ligações de conectividade são a capacidade para integrar setores de atividade económica em cadeias de produção global. Por exemplo, uma política pública que nós temos particularmente interessante, que é a saúde, não temos escala, mas podemos articular a nossa política de saúde com a política de saúde europeia. E por essa via nós podemos alargar a nossa escala setorial, nesse caso, recebendo como vantagem passar a ter equipamentos de escala europeia também para os doentes portugueses, que é a única maneira que os doentes portugueses vão ter no futuro de serem tratados em condições, porque internamente não vão ter meios próprios para ter acesso a esses equipamentos, medicamentos, etc., que vão ser necessários. Mas se houver quem financie, nós podemos aproveitar esses financiamentos de forma mais eficiente do que na origem dos países que fornecem esse financiamento. Em termos de financiamento, é o prolongamento direto, a capacidade para, por financiamento externo, participar nos programas europeus de investimento. Não são programas para Portugal, são programas de Portugal no contexto europeu. A capacidade para gerar lucro para utilização em receitas fiscais é a condição básica para proteger os desprotegidos da sociedade portuguesa. Se os pobres da sociedade portuguesa não permitirem que haja quem tenha lucros para poder ter receitas fiscais, são esses pobres que ficarão cada vez mais desprotegidos, porque não haverá receitas para os proteger. Quem está mais interessado em que haja acumulação de capital em Portugal é justamente quem mais pobre for na sociedade portuguesa. Porque se isso não acontecer, se quisermos, se não houver ordens religiosas ricas que financiem o país, os pobres estão completamente desprotegidos. As ordens religiosas atuais já não são religiosas, mas são as ordens de movimentação de capitais. E aí entramos nos dois motores principais, aqueles que fazem rodar o modelo. De um lado, integração da zona euro e capacidade de ajustamento àquilo que vai ser a evolução da moeda comum. E nunca esqueçam que a moeda tem um dono, esse dono é o Banco Central Europeu, que tem um balanço onde todas as dívidas podem ser colocadas sem problema nenhum. O balanço do Banco Central Europeu acomoda tudo, enquanto a moeda existir e o Banco Central existir. Só terá de pagar tudo o que acomodou se desistirem. Isto é, se fecharem para balanço, então aí tem de pagar aos credores que emprestaram ao Banco Central Europeu.
ou que receberam aquilo que o Banco Central Europeu emitiu sob a forma de moeda, que tem responsabilidade global. Mas enquanto estiver a funcionar, isto é, enquanto for ongoing concern, enquanto não fechar o balanço, pode lá ter tudo. Ora, isso é a grande virtude da moeda comum, que para um devedor é a coisa melhor que pode existir. É a mesma coisa que o guarda-chuva nuclear. Mas o outro lado deste vetor, porque uma coisa é entrar no seminário para aprender, outra coisa é ter fé para ser padre. E, portanto, é preciso ver a parte de baixo. E a parte de baixo é a nossa parte. É aqui que temos de mostrar que temos fé e aprendemos, que é a capacidade para reformular as políticas públicas do Estado que as torne economicamente sustentáveis. Isto significa que temos que nos preparar para contrair a esfera política, porque na esfera social só a podemos deixar estabilizada, porque as necessidades sociais vão crescer de tal modo que não é aí que pode haver contração, mas temos que conseguir a expansão da economia, que hoje é esta esfera verde e tem que passar para esta escala, enquanto que a política tem de se contrair. Quem é que nos vai ajudar a fazer isso, neste modelo de todos os vetores do crescimento, é de facto o eixo moeda comum, reformas estruturais. As tais que sempre se tentaram fazer e nunca se conseguiram. Agora vamos ser obrigados a isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Joaquim Aguiar. Como prometi, temos aqui vários ingredientes para debate. Esta é uma questão sem resposta simples e muito menos com respostas únicas, bastante controversa, porque se é certo que todos concordamos qual é a finalidade das políticas públicas, gerar crescimento, emprego sustentado e com equilíbrio de contas externas, o que é certo é que se perguntarmos aqui às pessoas na sala quais são os limites da intervenção do Estado, como é que ele deve prosseguir esses objetivos, eu julgo que não arranjaremos uma única resposta que coincida, não é? Portanto, isso é que são os equilíbrios múltiplos. Precisamente. Habitua-se a eles. Vamos então ao nosso debate. Dr. Luís Filipe Pereira, começo por si, seguindo aqui a ordem do programa. Nestes equilíbrios das esferas apresentadas pelo Joaquim Aguiar, vemos que os recursos públicos têm sido geridos